vamos pregar, os pastores, pastoras que pregam, nós temos a responsabilidade de trazer aquilo que o Senhor nos direcionou. Se eu abrisse para você qualquer texto bíblico e lesse, é a palavra de Deus, é vida para a igreja. Porém, há aquilo que o Senhor quer para aquele momento da igreja. E essa semana algo aconteceu, engraçado, porque eu fui viajar, eu tive uma questão, meu tio estava viajando e ele quebrou um pé no estado onde ele estava. O avião dele ia sair no sábado, ele não ia conseguir voltar de avião, porque ele estava sozinho, com mala, com o pé quebrado, ele não quis operar na cidade. E eu fui buscar ele. Saí na quinta-noite, de madrugada, e fui buscar ele. E eu tive bastante tempo para poder meditar na palavra. Durante a viagem, o pastor Renan sabe que eu não consigo dormir quando eu estou viajando, né, pastor? Brincadeira, eu durmo bastante quando eu estou viajando, ainda mais quando eu estou viajando do lado, mas dessa vez foi diferente, eu fui acordado o tempo todo. Foram 12 horas de viagem para ir, 12 horas para voltar, então eu tive tempo para falar com o Senhor, para poder meditar. Enquanto uma pessoa do meu lado dirigia, eu fui pensando, meditando, e o Senhor tinha me dado uma palavra. Acreditava eu que era para esse culto. E ainda ontem à noite falei para minha esposa, falei, amor, Deus me deu uma palavra linda, Deus me deu uma palavra assim, maravilhosa. Inclusive falou muito comigo. E aí hoje acordei pela manhã com aquela palavra no meu coração para fazer o esboço, sentei na minha mesa de escritório, e o Senhor falou, não, essa palavra não é para o culto de hoje. Essa palavra era para você. Eu falei, Deus, mas estava tudo certo, estava tudo planejado. Eu falei, não, mas essa palavra não é para o culto de hoje. E aí ele mudou tudo aquilo que estava no meu coração. E por que eu estou te dizendo isso? Porque eu tenho a convicção de que aquilo que eu vou pregar hoje, é para esse momento, é para você, é para essa igreja. Eu tenho essa convicção. Porque estava cômodo para mim trazer a mensagem que Deus já tinha trabalhado na quinta de madrugada, na sexta, no sábado. E aí hoje de manhã ele falou, a palavra é essa. E eu imediatamente ouvi a voz dele, porque ele tem compromisso com a palavra dele, não com a minha. E mudei, trouxe, vou trazer para você o texto que ele colocou no meu coração. Eu quero que você abra a sua palavra, a sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo de número 38. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Gênesis 38, do versículo 1 ao versículo 11, amém? Diz assim a palavra de Deus. E aconteceu, fique tranquilo que eu vou ler e depois eu vou te explicar a história, tá? Para você ficar contextualizado aí. Aconteceu por esse tempo que Judá se afastou de seus irmãos e se hospedou na casa de uma adulamita chamada Hira. Ali Judá viu a filha de um cananeu e chamou Sua, e ele a tomou por mulher e teve relação com ela. A mulher ficou grávida e deu à luz a um filho, e Judá lhe deu o nome de Ela ficou grávida outra vez e deu à luz a outro filho, a quem ela deu o nome de Onã. Versículo 5. Mais uma vez ela ficou grávida e deu à luz a outro filho, a quem ela se chamou de Selá. Ela estava em Quezibe quando o teve. Versículo 6. Judá tomou uma esposa para o seu primogênito. O nome dela era Tamar. No entanto, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor. E por isso o Senhor fez com que ele morresse. Então Judá disse a Onã, tenha relações com a mulher dos seus irmãos, cumpra a obrigação de cunhado, e deu uma descendência ao seu irmão. Mas Onã sabia que o filho não seria considerado seu. Por isso, todas as vezes que tinha relação com a mulher do seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência ao seu irmão. 10. Isso, porém, que fazia era mal aos olhos do Senhor, e por isso fez com que ele também morreste. Então Judá disse a Tamar, sua nora, continue viúva na casa do seu pai, até que Selá, meu filho, cresça. Pois Judá pensava assim, é para que não morra também este com os seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a morar na casa do pai dela. Amém? Feche teus olhos. Eu quero que você nesse momento ore por mim. Peça para que o Senhor me use como instrumento para falar com você. Pai, Senhor, eis aqui a Tua palavra. Eis aqui a Tua igreja, os Teus filhos.
saíram das suas casas nesse domingo para ouvir a tua direção, para ouvirem a tua palavra, para serem, Senhor, Pai, instruídos pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor use a minha vida para falar com a tua igreja. Pai, que o Senhor use a minha vida de forma fiel, fidedigna, que eu possa ser fiel àquilo que o Senhor colocou no meu coração, para trazer para a tua igreja. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, o Senhor é aquele que fala aos ouvidos espirituais. Eu posso apenas trazer a palavra aos ouvidos naturais, mas o Senhor é aquele que leva a palavra para o coração, que traz vida para a tua igreja. Faça isso nessa manhã, em nome de Jesus. Pai, se porventura, eu sempre te peço isso, eu vier falar algo que venha de mim, que não venha do Senhor, que o Senhor embargue a minha voz, que eu não fale, Senhor. Que o meu compromisso nessa manhã é falar de forma fiel aquilo que o Senhor colocou no meu coração, aquilo que está escrito na tua palavra, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Deixa eu te explicar o que estava acontecendo aqui, para você poder entender. Eu sei que alguns de vocês já conhecem o texto, mas há quem possa não conhecer, eu preciso te explicar. A palavra diz que Judá era filho de Jacó, né? Jacó teve 12 filhos, e através desses filhos foram feitas as tribos de Israel, o povo de Deus. Um pouco mais para frente ele determina o que cada tribo vai fazer, qual é a herança de cada tribo. Mas Judá, que era um filho de Jacó, teve 3 filhos. A palavra diz que ele casou com uma esposa e teve 3 filhos. O primeiro era Er, o segundo era Onã, e o terceiro era Selá. E a palavra diz que ele vai e escolhe, naquela época era de costume, escolhe uma mulher chamada Tamar para casar com o seu filho, que era o mais velho, que era Er. Só que ele casou, não teve filhos, e aí então Deus mata aquele homem, porque a palavra diz que ele não era mau, que ele era um homem mau, e ele morre. Naquela época acreditava-se, o homem acreditava, e era assim, era verdade, que o filho mais velho, o filho primogênito, era aquele quem dava sequência à sua linhagem. Então, as próximas gerações levariam o nome da família através do filho mais velho. Eu estou andando muito, irmão? Estou atrapalhando a transmissão aí ou não? Se tiver, você me dá um toque, eu fico paradinho aqui. Então, acreditava-se que o primogênito era aquele que levava o nome da família para as próximas gerações. Então, o pai que tinha um filho mais velho, ele queria que aquele filho mais velho tivesse mais filhos para que a sua descendência continuasse. Mas acontece que o filho mais velho morreu, sem ter filhos. Mas existia uma lei no Antigo Testamento, está lá em Gênesis, em Deuteronômio, coloca mim por favor, 25, versículo 5. Aqui já era uma lei. Nessa época de Gênesis ainda não era lei, porque a lei foi instituída em Moisés, porém já era um princípio do povo de Deus. Olha só o que diz: se 2 irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, a mulher do que morreu não se casará com um estranho, alguém de fora da família. O seu cunhado a tomará e a receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. Então olha só o que acontece, eu estou apenas te explicando, não estou pregando ainda, só para você poder entender o contexto. Então era uma lei que chamava Lei do Levirato. Então imagina que eu tenho um irmão mais velho, e a descendência da minha família vai vir através do meu irmão mais velho. Ele é casado, não tem filhos, só que ele morre. É obrigação minha, como cunhado, casar-se com a minha cunhada, ter filhos com ela, para que a descendência continuasse. Era a lei do levirato. Pois bem, depois que Er morre, o pai, então Judá, decide, ele falou: não, é tua missão, como segundo irmão, casar com Tamar, para você continuar a descendência. E assim ele fez, casou com Tamar, teve ela com sua esposa. Porém, quando ele ia ter relação com ela, ele fazia aquilo que hoje nós chamamos de coito interrompido. Ele derramava o sêmen no chão para não ter filhos com ela, sabendo que o nome dele não era o nome que ia prosseguir, mas sim o nome do irmão. Ele decidiu então: olha, eu vou ter relação com ela, porém eu não vou ter filho com ela. Foi uma decisão de Onã. E a palavra diz que Deus, vendo isso, aquilo
foi mal diante dos olhos de Deus, e Deus então decide matar Onã também. E aí Judá tinha um filho mais novo, que era bem novo, que ainda era garoto, e ele fala para Tamar: Tamar, olha, volta para a casa do seu pai, para a sua cidade, vive lá até Selá, o meu filho, crescer. Quando ele crescer, você vai casar com ele, para que a minha descendência vá para frente. Esse é o contexto que nós acabamos de ler, essa é a história que nós acabamos de ler. E eu quero agora começar a pregar, agora que você já entendeu que existia essa lei, que existia essa missão do cunhado, né, de casar com a cunhada. Eu quero trazer um paralelo, uma reflexão para mim e para você nessa manhã, dessa história com o nosso relacionamento com Deus e com o nosso relacionamento com a igreja. O tema dessa mensagem, eu quero que fique bem gravado aí para você, é prazer versus intimidade. O que você tem buscado? Prazer ou intimidade? Você tem buscado prazer, porque nós já vimos essa história, e nós percebemos que esse cunhado, Onã, ele queria ter prazer com a cunhada, ele queria usufruir do corpo da cunhada, mas ele não queria ter intimidade com a cunhada, ele não queria gerar filhos com a cunhada, ele queria ter o prazer da relação sexual que a cunhada podia proporcionar, que o corpo daquela mulher podia proporcionar, mas não, compromisso não. Não, intimidade não, filho não. Posso até ter relacionamento, uma relação com ela, mas filho não. E aí o Senhor me motivou a trazer isso, porque muitas vezes nós temos esse tipo de relacionamento com Ele. Nós viemos para a igreja, e aqui eu quero fazer uma pergunta para você, você pode responder, não precisa falar em voz alta, responda para você. Se eu te perguntar por que você veio na igreja hoje, talvez muitos de vocês vão dizer: porque eu quero uma direção, eu vim porque eu preciso que Deus me instrua, eu vim porque eu me sinto bem, eu vim porque eu gosto de estar aqui, eu vim porque eu gosto de ouvir o pastor Renan pregar, eu vim porque eu gosto de ouvir o irmão tocando violão, tocando muito bem violão, eu gosto de ouvir a voz da Carol, eu gosto de ouvir a voz da pastora Bianca quando ela pega no teclado, eu me sinto bem nessa igreja. Talvez outros vão dizer: eu vim aqui, pastor, porque eu estou com um problema, e eu preciso que Deus solucione. Outros vão dizer: eu vim aqui, pastor, porque eu preciso tomar uma decisão, e eu não sei como fazer, eu preciso de uma direção. Queridos, nada disso, nenhuma dessas respostas está de todo errado. Você pode ter esse intuito de vir aqui para receber uma direção, você pode vir aqui porque você gosta, você pode vir aqui porque você quer ouvir um bom louvor, mas isso não pode ser o centro, não pode ser a base de você estar aqui, porque isso um dia vai acabar, porque nós hoje pensamos de uma forma e amanhã nós pensamos de outra. Talvez o grupo de louvor que hoje te agrada, amanhã você vai falar: mas esse grupo toca sempre a mesma música, poxa, eu vou nessa igreja esperando algo novo, e toda vez a pastora Bianca toca Digno ao Cordeiro, canção do Apocalipse. Quem me conhece sabe que lá no meu discipulado que eu tinha, eu fiquei 6 anos só tocando essa música. Minha esposa sabe, eu amo essa música, esse louvor. Você sabe, né, Carol? Mas o povo só canta esse louvor, gente. Então, observa que quando eu penso assim, quando eu busco o prazer para mim, quando eu venho na igreja apenas buscando algo baseado em mim, isso vai acabar. Houve-se, eu não sei em que época, eu não sei em que século, eu não sei em que geração, mas a igreja ficou vazia, a igreja ficou muito rasa. Hoje precisa se criar eventos e subterfúgios para as pessoas virem para a igreja. Hoje precisa se criar toalhinha, sal, vale, água, precisa se criar mezuzá, precisa criar um monte de coisa. Por quê? Porque eu preciso de algo, eu quero algo. Eu venho aqui porque eu quero ter prazer, eu venho aqui. E olha só, muitas vezes esse prazer que nós buscamos, ele é camuflado e maquiado por uma boa resposta. Não, eu vim aqui porque eu quero a direção. Olha que lindo. Mas quer a direção para quê? Só para você?
Você é egocêntrico e egoísta o suficiente para querer a direção, para tomar uma decisão certa, para você se dar bem? O intuito do casamento de Onã com Tamar era para ele dar filhos para ela, para que o nome do irmão continuasse. Olha como era um intuito não egoísta, a ideia central, mas ele não. Não, é para o meu irmão? É o nome do meu irmão que vai continuar? Não, eu não quero não. Não vou não. Eu vou ter prazer, eu vou aproveitar tudo que eu puder aproveitar, mas intimidade eu não quero. Filhos eu não quero. Nós temos vivido épocas assim, que pessoas saem das suas casas domingo após domingo, culto após culto, e vêm aqui simplesmente como se fosse tomar um passe num centro. Eu vou lá porque minha semana vai ser abençoada. Eu vou lá para a igreja porque eu vou passar virada aqui, porque se eu passar virada, o meu ano vai ser abençoado. Amém? Teu ano vai ser abençoado, sim, querido. Mas não é o fato de você passar 15 minutos aqui, não. Tem pessoas que vêm aqui e saem daqui dando pulo de alegria. Meu Deus, hoje o culto foi transcendental. Hoje o culto foi abençoado. Tocou 4 louvores que eu gosto. Hoje o pastor falou uma palavra de vitória. Isso é muito bom, querido. Isso é bom mesmo. Porém, o culto verdadeiro acontece dentro de você quando você sai daqui triste com você. Você é abençoado, não quando você vem para um culto aqui e sai todo feliz. Você é abençoado quando você muda de vida. Quando você sai de um culto triste com você, triste com as suas atitudes, quando o culto te confronta. Mas nós não, nós muitas vezes, isso não acontece aqui, tá, querido? É outra igreja, estou dando exemplo. Não, eu vou na igreja porque eu quero ficar feliz, eu vou na igreja porque eu estou triste, eu quero sair de lá renovado, isso é muito bom, o Espírito Santo faz coisas aqui mesmo, mas eu não devo vir aqui por isso. Por que vocês conhecem pessoas que estiveram no começo do ano aqui nessa igreja? Começa a puxar na sua mente aí, você vai lembrar de pessoas que estiveram no retiro com vocês e hoje já não estão mais. Passa 5, 6, 7 meses, a igreja fica monótono para ela, o pastor prega do mesmo jeito, o pastor não muda, a palavra não muda, o Cleito não faz umas viradas diferentes, é sempre a mesma virada, pô, não vem gente diferente. Queridos, nós não viemos aqui para isso, nós estamos aqui para buscar intimidade e para gerar filhos para Ele, mas nós muitas vezes somos como Onã. Olha só o versículo 9, coloca aqui para mim, Gerson, versículo 9. Olha só o que diz. Diz assim, ó: mas Onã sabia que o filho não seria considerado seu. Por isso, todas as vezes que tinha relação com a mulher do seu irmão, deixava o sêmen cair no chão. Olha só, como ele sabia que o filho não ia ser dele, não ia ser o nome dele que ia para frente. Ele falou, não vou fazer não. Nós viemos para a igreja, viemos para o culto, queremos uma vida com Deus, só que quando nós ficamos sabendo que não é o nosso nome que vai ser soprado nos 4 cantos, mas sim o nome de Jesus, aí a coisa pega. Porque eu venho para a igreja todo empolgado, nossa, eu vou ser ministro de louvor, eu vou tocar violão, eu vou tocar bateria, eu vou tocar teclado, mas quando a gente percebe que o evangelho não é baseado nisso, quando a gente percebe que tudo isso é muito bonito, mas eu sei o preço que esses irmãos pagam, a coisa começa a funilar. Porque o irmão não vem aqui para que as pessoas olhem, nossa, como ele toca bem violão. Pode até ser nos primeiros meses, mas o preço é tão alto, que chega um momento que isso, se for só pelo prazer do seu nome ser glorificado, isso não sustenta. Mas nós temos vivido uma geração de pessoas assim. E o Senhor me trouxe esse texto, o Senhor me trouxe essa mensagem. E aí muitas vezes nós pedimos para o Senhor, Senhor, muda a minha vida, Senhor, muda a minha situação financeira, Senhor, muda o meu casamento, Senhor, muda os meus relacionamentos, Senhor, muda a minha saúde, Senhor, muda o meu futuro. O Senhor faz tudo isso, querido. Ele faz tudo isso porque Ele é um Deus bom, Ele é um Pai que mima o seu filho, isso é maravilhoso. Ele faz mesmo. Mas esse não pode ser o propósito de você estar aqui.
Você não pode estar aqui simplesmente para Ele mudar a tua vida financeira. Você não pode estar aqui simplesmente para Ele mudar o seu filho. Você não pode estar aqui simplesmente para Ele mudar o seu casamento. Isso tudo é muito bom, mas não pode ser a base, porque isso não te sustenta aqui. Quando Ele mudar o seu casamento, você vai embora, você vaza. Quando Ele sarar a tua ferida, a tua saúde, você vaza. Não pode ser esse o propósito de você. Você pode até chegar aqui com esse propósito, porque muitos de nós chegamos na igreja assim, né? Para Deus pagar nossas contas, tudo bem, mas você não consegue ficar por isso, querido. Você precisa ter a sua raiz firmada, você precisa entender o porquê eu estou aqui. E aí, quando eu paro de ser egoísta e de querer que Ele mude a minha vida financeira simplesmente para me ostentar, eu paro de ser egoísta, quando eu paro de querer que Ele cura o meu filho ou restaure o meu filho simplesmente para eu ser feliz, quando eu entendo por que eu estou aqui, Ele começa a fazer as coisas na minha vida. Olha só como nós devemos pedir: Senhor, muda a minha vida, o meu casamento, porque eu quero gerar frutos para o Senhor. Senhor, muda a minha casa, a minha vida financeira, por quê? Porque endividado não dá para gerar frutos para o Senhor. Senhor, muda os meus relacionamentos, muda o meu vício, por quê? Porque desse jeito eu não consigo gerar frutos para o Senhor. Observa como o sentimento muda. Eu estou aqui para gerar filhos. Olha só, tem um texto, Romanos 8, 29, diz assim, ó: pois aquele que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Cristo é o primogênito, é para Ele que nós geramos filhos, é por Ele que nós estamos aqui. Todas as vezes que você sair da sua casa, eu estou há 10 anos indo na igreja, não me lembro os cultos que eu faltei, a não ser por algum motivo muito grave, mas sempre estou lá. Todas as vezes que eu saio, nem todos os dias são felizes, queridos. Tem dia que eu não tenho vontade de ir. Só eu sou assim ou não? Tem dia que eu falo, nossa, hoje eu queria ficar em casa, não estou bem, mas eu vou lá porque eu entendi que eu vou lá, não porque eu estou bem ou porque eu estou mal, eu vou lá porque eu preciso gerar fruto, porque eu preciso abraçar um irmão e o meu abraço vai fazer diferença nele. Eu vou lá porque eu preciso cantar para um irmão e cantando para o irmão vai fazer a diferença na vida dele. Senão vai ser baseado o evangelho em cima do teu prazer. Que se eu gosto eu vou, se eu não gosto eu não vou. Ah, eu gosto dessa pessoa cantando, eu vou lá ver. Eu gosto dessa pessoa tocando, eu vou lá ver. Evangelho não tem nada a ver com isso, querido. Você quer ouvir um negócio que talvez vai te chatear? Evangelho não tem nada a ver com a compra do apartamento que você tanto quer. Evangelho não tem nada a ver com a tua bênção financeira. Ai, pastor, mas como não? A palavra diz. Estou falando de evangelho, de salvação, de propósito. Por que Deus morreu? Jesus não morreu para te deixar rico, não. Jesus não morreu para te dar alegria momentânea, não. Jesus morreu porque você estava indo para o inferno. E se Ele não morresse, você ia para o inferno. Foi por isso que Ele morreu. Ah, pastor, mas então eu não posso ser próspero? Pode, tem promessa para tudo isso. Tem promessa para tudo isso. Mas você entende que o sentimento não pode ser esse? Não pode ser esse, querido. Eu estou falando com uma igreja que é madura, precisa ser madura. Nós não precisamos ficar criando eventos. Eu sei que é uma palavra dura essa, é uma palavra talvez que o pastor da igreja precisava dar e não de fora, mas foi Deus que me orientou a fazer isso. Nós não podemos ser uma igreja que fica criando eventos para atrair pessoas. Nós podemos sim fazer eventos para nos alegrar, para trazer pessoas de fora. É bênção, tudo isso é bênção, mas qual é o propósito? Hoje nós vivemos o evangelho raso, querido. Nós não, outras pessoas lá fora. O evangelho raso. Ai, eu gostei porque a igreja tem um som, uma banda, eu me sinto bem, mas quem disse que é para você sentir bem? Você vem aqui para tomar lambada mesmo. Sabe, você vem aqui, não, se sentir bem, você vai sentir, vai no parque, no shopping, fazer umas compras. Quem não se sente bem comprando um sapato novo, um tênis novo? Fala a verdade, pastor, um blazer novo? Isso a gente sente bem, aqui não. Aqui você veio para tomar lambada, para mudar de vida. Porque você é abençoado quando você muda de vida.
Você é abençoado quando você sai de um culto como esse, triste com você mesmo, querendo mudar. Fala, eu preciso mudar, escrevendo aí na sua cartilha, olha, eu preciso mudar isso, eu preciso tomar essa posição, eu preciso. É para isso que existe o Evangelho, não é para te dar satisfação, não é para te dar prazer. Aquele casamento de Tamar com Onã era para gerar filhos para o primogênito, não era para ter prazer apenas num relacionamento, numa relação, porque prazer a gente compra, querido. Prazer dá para comprar, se tiver dinheiro você compra ele umas horas de prazer. Agora intimidade não. Intimidade ela é gerada, intimidade ela é criada. Intimidade eu gero não aqui dentro, lá na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, no meu carro, no meu relacionamento, no meu tratar com a minha esposa. Aqui eu venho para mostrar para as pessoas, para abraçar os irmãos, para mostrar que eu tenho intimidade, por isso eu venho. Mas as pessoas vêm com o intuito errado, vêm buscando, eu estou mal, pastor, eu preciso ir na igreja. Beleza, aqui é a casa do pão mesmo, você pode vir para cá. Pode vir para cá, aqui é a casa do pão, onde tem palavra, onde tem vinho fresco, palavra de Deus. Mas o intuito não pode ser esse. Quando você entender a verdadeira função que você tem no Evangelho, a tua vida começa a mudar. Porque você não vai mais andar pelo seu prazer, você vai andar pelo teu propósito. Qual que era o propósito de Onã? Era gerar filhos. Mas não, ele quis andar, se mover pelo prazer dele. Agora olha só, querido, como isso é sério. Coloca para mim, por favor, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 1. Olha como isso é sério, deixa eu te mostrar algo aqui. Mateus, capítulo 1, nós vamos ler versículo 1, 2 e 3, depois o 16. Evangelho de Mateus, olha lá. Aqui, querido, está falando sobre a genealogia de Jesus, da onde Jesus nasceu. Então ele começa falando assim, ó, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Próximo. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Depois eu vou explicar isso. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Vai lá no 16 agora. E Jacó gerou José, aí outro Jacó, tá? Marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Vocês observaram o que aconteceu ou não? Quem aqui entendeu o que aconteceu? Jesus, o Cristo, veio da linhagem de Judá. Era para ser filho de Er, mas Er, era para vir da descendência de Er, mas Er tinha um coração mau, Deus matou ele. Onã teve a oportunidade de fazer parte da genealogia de Jesus, mas ele não quis. Olha como isso é sério, querido. Olha como isso é sério, talvez você ainda não está entendendo, mas olha como isso é sério. O Senhor tem um propósito para cumprir, seja com você ou seja sem você. O propósito vai ser cumprido. Só não vai ser cumprido com você porque você vive uma vida brincando de evangelho. Enquanto você não toma uma posição e muda, o Senhor vai escolher outro para que o propósito se cumpra. O propósito não era que viesse o Salvador e o Salvador mudasse a nossa vida. O propósito passava por Onã, mas Onã não quis, brincou com o Senhor falou, então sai, Onã. Foi lá e matou Onã e escolheu então o próprio Judá. Depois ele teve relação com a nora Tamar e teve filhos. Quando eu e você brincamos de evangelho, querido, o propósito de Deus não para. Outros vão gerar frutos que nós não estamos gerando. É uma opção tua. Se você não quiser gerar filho, está tudo bem, não tem problema. Ele vai colocar outro no meu e no teu lugar, porque o propósito dele não vai parar. E aí nós ficamos brincando de evangelho, de vir aqui para se sentir feliz, de vir aqui para ficar alegre, para sair, como eu me sinto abençoado. Ajuda eu, né, irmão? Ajuda eu, pô. Você veio aqui para gerar frutos. Você está aqui para gerar filhos, para que a tua vida gere filhos, para que as pessoas olhem para as tuas finanças, para o teu casamento, para os teus filhos, e isso gere frutos.
E as pessoas olham e falam: eu quero o Deus que a Carol tem. Eu quero o Jesus que a Carol tem. Eu quero o Jesus que o pastor Renan tem. Isso é gerar frutos para Cristo, que é o primogênito, que é o nosso irmão mais velho. Assim como Romanos diz. Você não está aqui para buscar apenas a tua alegria momentânea, não. Sei que você está triste comigo, não está? Não está não, Carol? Está sim. Está sim, que você esperava ouvir uma palavra daquelas abençoada, faltando 3 dias para começar um ano novo. Mas você quer mais abençoado do que isso, querido? Você ter a oportunidade de começar um ano. Talvez você vai perguntar: pastor, onde está a graça nessa mensagem? Aonde está Jesus nessa mensagem? Cara, Jesus chegou 3 dias antes de acabar o ano para falar para você: você vai ter um ano inteiro para poder mudar a tua visão, para poder mudar o teu relacionamento, para poder parar de buscar, vir aqui por prazer e começar a gerar filhos, porque foi para isso que eu te comissionei. O Senhor mudou a tua vida, o Senhor te prosperar financeiramente, o Senhor curou as tuas feridas, ou se não fez ainda vai fazer, para que você gere frutos. Ou você acha que Ele faz tudo que Ele faz na tua vida simplesmente para te ver só você bem? Aí seria muito egoísmo, né? Lógico, o Senhor te quer bem, você é filho dEle, mas Ele quer que você tenha intimidade com Ele, que você gere frutos para Ele, que você gere filhos para Ele. Mateus 7,29 diz, olha a gravidade disso: toda árvore que não dá bom fruto, Ele corta e joga no fogo. Por isso que nós vamos, o próprio texto diz, Mateus 7,21 vai dizer assim, ó: naquele dia, muitos vão dizer: Senhor, Senhor. Olha o que diz Mateus 7,21: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará lá no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade. Coloca aqui, Gerson, para a gente ler junto. Mateus 7,21. Olha só esse texto: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a sua própria vontade. A vontade de quem? A vontade de quem? Qual que era a vontade do pai de Onã? Qual que era a vontade de Judá? Vai lá e gere frutos, não para você, para o teu filho mais velho, para o teu irmão mais velho. Então olha só o que Deus diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Você precisa estar feliz para vir aqui todo domingo? Você precisa acordar bem para vir aqui todo domingo? Ai, eu não acordei bem. Querido, vem aqui fazer tua missão, que é gerar frutos. Vem aqui mudar a tua vida, vem aqui ter relacionamento. Vem aqui para você sair transformado, para que lá fora no teu trabalho você gere frutos, para que lá na tua faculdade você gere frutos, para que lá na tua família você gere frutos. Essa é a vontade do Pai, mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. E quantas pessoas hoje estão brincando de ser crente? Estão brincando do evangelho que dá prazer, que me faz sentir bem, e não está fazendo fruto, não está gerando fruto, está fazendo a vontade do Pai. Por isso que esse texto é muito claro: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Mas Senhor, eu ia todos os cultos, eu estava lá domingo de manhã te adorando, mas você ia porque você ficava felizinho, né? Você ia porque você estava buscando tua própria alegria, teu próprio prazer. Você era egoísta. Você não ia para gerar frutos. Você está entendendo, querido? Você observa como nós precisamos mudar. E você vai falar: pastor, a partir de hoje eu não vou poder orar nenhuma vez pedindo algo para o Senhor. Para mim não, você vai poder pedir para você sim, com certeza. Você deve pedir para você. Mas Senhor, por que o Senhor me abençoa financeiramente? Porque eu quero gerar fruto. Por que o Senhor me abençoa? Por que o Senhor, meu casamento, restaura o meu relacionamento? Porque eu quero gerar fruto. Observa que a forma de pedir, e quando Deus vê isso, Carol, lá do céu Ele fala: pronto, eu achei alguém que está com a visão e com o propósito certo. Eu já entendi, então eu posso abençoar ele financeiramente, eu posso abençoar ele nos relacionamentos, eu posso abençoar ele no casamento, eu posso abençoar ele com os filhos, eu posso curar a saúde dele. Por quê? Porque tudo que ele for fazer é para gerar filhos para mim. E aí ele faz. Aí ele abre as janelas do céu quando nós entendemos isso. Quando nós vivemos um evangelho que não é egoísta e egocêntrico, não é baseado, é tudo sobre mim. Tem um louvor que fala tudo sobre você, né? É tudo lenda aquilo lá, viu, gente? A gente só canta aquilo lá da boca para fora. A gente não, lá fora, outra igreja, né? Nós canta certo.
A gente fala tudo sobre você, na verdade, no fundo, é tudo sobre mim. Não, eu preciso estar bem, eu preciso estar feliz, eu preciso estar... Você não precisa nada disso, querido, você só precisa fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você mude de vida, que você tenha filhos, que você gere filhos para Ele. A vontade de Deus é que a tua vida seja um refrigério para a vida de outros, que a tua vida seja um exemplo para a vida de outros. Você precisa parar de fazer o que você faz. Pastor, por que eu devo deixar? Você deve deixar porque você vai gerar filhos. Você precisa tomar uma posição. Deixar esse vício logo, querido. Deixar de assistir esses vidinhos logo, deixar a pornografia logo. Você precisa parar de mentir logo. Você precisa parar com coisa logo, porque Ele quer gerar filhos através de você. Você precisa parar com isso, toma uma posição. Ah, mas e se eu não fizer? Se eu não fizer, ele vai passar para outro. O projeto vai continuar. Ele vai usar a vida de outro. Quantas pessoas você conhece, já esteve na igreja servindo, e a igreja continua sem elas? Tem pessoas que você fala, nossa, se tal pessoa, eu sou líder de louvor da igreja lá. E eu falei isso para algumas pessoas no grupo esses dias. Um irmão saiu, e eu pude agradecer ele no grupo por ele ter saído. Eu falei, irmãos, a obra continua. A adoração não pode parar. Eu falei, se for o caso, ela vai fazer playback. Vai fazer playback. A adoração não precisa de uma pessoa. E talvez a gente pense, se tal pessoa sair da igreja, se tal pessoa sair do louvor, vai complicar nada. Porque a obra precisa continuar. Um sai, Deus levanta outro. É lógico, Deus quer que seja você, só que você está brincando. Deus quer que seja você, só que você não toma posição. Deus quer usar você, você não é descartável não é descartável, querido. Ele quer muito que seja você. O que eu só estou te dizendo é que Ele não vai parar o propósito dEle por conta da tua falta de compromisso, por conta da tua falta de intimidade, porque você vem aqui porque está feliz. Amém? Para finalizar, eu já falei sobre isso, talvez você vai falar, pastor, mas nossa, que palavra chata, né, pastor? Dura. Onde está a graça disso? A graça está que Ele está te falando a tempo. Jesus está te falando há tempo. Ele me trouxe aqui para fazer essa pregação chata, para poder dizer para você, olha, começa o ano diferente. Começa o ano entendendo que não é tudo baseado em você, mas é baseado nele. Eu estou aqui, você precisa entender o propósito. Eu estou aqui por conta disso. Porque lá em casa tem pessoas precisando de mim, por isso eu estou aqui. Porque eu estou aqui para ser transformado, eu preciso chegar lá em casa e mudar o ambiente. A minha família precisa ser salva. Eu tenho pessoas assim na minha família. Tem pessoas que precisam ser transformadas. E eu vou domingo após domingo no culto. Não para transformar eu, porque ele já tem transformado. Mas para ele me dar a direção, a instrução, para mim transformar os outros. Para me gerar filhos para ele. Você consegue entender, querido? É lindo o teu propósito. O teu propósito é lindo. Nós somos comissionados para gerar filhos para o Senhor. Cada um de vocês, cada um que aqui está sentado, a pessoa que se sente mais simples aqui, você foi chamado para gerar filhos para Deus. Como, pastor? Através da tua vida, através do teu testemunho, através da tua postura. Isso só vai acontecer quando você parar de vir na igreja porque você está alegre ou está triste. Quando você entender, eu preciso ir porque é o meu propósito. Eu preciso ir porque eu preciso gerar filhos. Amém, querido? Queria que você fechasse teus olhos. Quero orar por você. Quero que você ore também comigo, Pai. Senhor, a tua palavra foi pregada, Senhor. O Senhor sabe que a minha vontade era ter pregado Ezequiel 37, que eu tinha preparado já. Para mim seria muito mais cômodo, Senhor, seria muito mais tranquilo, a igreja ia gostar de ouvir aquilo. Vale de ossos secos, se levanta um exército, é benção. Mas o Senhor não deixou eu pregar isso. Talvez essas pessoas agora estão me olhando como alguém que, chato, veio aqui trazer uma palavra chato, Senhor, mas eu vim aqui fazer a tua vontade. Aquilo que o Senhor me disse hoje de manhã, faça isso. Pai, agora é tua missão, Espírito Santo, convencer, falar, converter, ir lá no coração, fazer aquilo que eu não posso fazer. Pai, em nome de Jesus, se há alguém aqui, Senhor, que
que precisa ter essa chave mudada, que precisa entender o seu propósito, que não precisa de aplausos para servir, alguém que não precisa, Senhor Pai, de ser elogiado para servir, que o Senhor possa ir lá, Senhor Pai, use essa vida agora, que o Senhor possa, Senhor Pai, mudar aqueles que precisam de mudança, que o Senhor possa transformar, Senhor Pai, as áreas da nossa vida que precisam de transformação, não porque queremos apenas para nós, mas porque queremos ser instrumentos do Senhor, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por aqueles que precisam de uma transformação nos seus casamentos. Pai, transforma, Senhor, vai lá, muda a situação. Não apenas para que ele ou ela fique feliz, mas porque através desse casamento restaurado, pessoas olhem e vejam Cristo nesse relacionamento. Pai, eu quero orar por aqueles que precisam de uma bênção financeira, aqueles que precisam de um escape, que está terminando o ano, Senhor Pai, precisa de uma solução financeira, quer começar 2025 prosperando. Pai, que essa pessoa possa entender o propósito, e o Senhor então possa prosperar, não apenas para que nós possamos luxar, ostentar, mas que através da nossa prosperidade financeira, nós possamos gerar filhos para o Senhor, as pessoas possam ver Cristo em nós, Pai, porque é muito fato isso, não dá para endividado sermos exemplos, Senhor, não dá para endividado, Senhor Pai, mostrarmos que o Senhor é na nossa vida. Senhor, então muda essa situação, muda esse cativeiro, para que o Teu nome seja glorificado. Esse é o pedido que nós fazemos, nós continuamos com os mesmos pedidos que nós temos, porém agora, entendendo por que devemos ser assim, por que nós devemos pedir assim. Pai, em nome de Jesus, que essa igreja seja uma igreja, Senhor Pai, íntima do Senhor. Uma igreja que não busca prazeres próprios, uma igreja que não busca satisfação própria. Pai, que nós possamos gerar filhos, Pai, da intimidade, não da satisfação. Que nós possamos gerar filhos, Pai, que possam entender o porquê estão aqui, o porquê que vêm nos cultos, o porquê estão no Evangelho. Não filhos que vêm aqui, Senhor Pai, buscar momentos de alegria. Senhor, que essa igreja, Senhor Pai, em 2025 cresça ainda mais, sólida, com base, com força, que sejam levantadas dessas cadeiras, pessoas, Pai, que após ouvir a Tua palavra, possa dizer: Pastor Renan, eu entendi o meu propósito, por isso eu vou servir. Pastor Renan, eu entendi o meu propósito, por isso me dá uma vassoura, eu vou varrer a igreja. Pastor Renan, eu entendi o meu propósito, não importa se o líder de louvor é meio chatinho comigo, mas eu vou continuar tocando, porque é o meu propósito. Senhor, que a Tua igreja, nessa manhã de domingo, possa entender e possa criar, gerar essa intimidade, possa ansiar por ter essa intimidade com o Senhor, para que então nós tenhamos as nossas vidas mudadas e possamos mudar a vida daqueles que estão no nosso redor, através do poder que há no Senhor, do poder que há na Tua palavra, em nome de Jesus. Pai, que 2025 seja para a Tua igreja, essa palavra, Senhor Pai, de agora até 2025, seja um divisor de águas para a Tua igreja. Pai, que essa chave possa virar na nossa mente, que as pessoas possam entender, que elas falem: Senhor, eu entendi, eu já entendi, agora eu quero Te servir, eu quero buscar intimidade, eu quero buscar relacionamento, não apenas um momento, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Você foi abençoado? Você é abençoado quando você muda de vida, aí você é abençoado. Não é um culto apenas que você vai vir aqui pegar a tua bênção e ir embora. Isso acontece sim, Deus tem palavra de vitória para você, tem direção para você, mas você é verdadeiramente abençoado quando você muda, quando você renuncia às tuas vontades, para gerar filhos para Ele. Quando você olha para o teu pecado de estimação, sabe aquele pecadinho de estimação que você não consegue deixar? Quando você fala, eu vou deixar você, eu vou renunciar, porque eu preciso gerar filhos. Aí você é abençoado, amém? Deus seja louvado. Amém, meus irmãos? Você foi alimentado? Glória a Deus. Eu quero falar algo. A gente sai de casa de manhã e ouve uma palavra como essa, não tem como você sair daqui do mesmo jeito. No mínimo,
nós somos confrontados a olhar para a nossa vida. Eu tenho liberdade com o pastor Wagner, conheço ele há muitos anos, caminhamos junto muito tempo, e eu vou falar algo sobre a vida dele. Eu me lembro do pastor Wagner chegando na igreja, ele namorava a Letícia, me lembro dele, nós já trabalhamos juntos, ele chegou na igreja, quando ele chegou, a sua empresa tinha quebrado, então ele chegou com situações, e eu me lembro de uma pergunta dele fazendo para mim, nós lá na Filadélfia, com o Hernando Pires, virando, e ele ia se casar, e aí, não sei se ele ia se casar, ou ia ter filhos, ele ia se casar, e eu já era casado, eu casei com 18 anos, e tive filho também cedo, virei pastor cedo, e ele olhava para mim, acho que ele falava assim, esse cara é maluco, ele é doente da cabeça, e ele veio do mundo empresarial, então ele estava com situações financeiras, e a preocupação dele assim, ele falava, pastor, como que vai ser o meu futuro? Ele tinha muito medo do futuro, ele tinha muito medo de não conseguir dar conta do casamento, tinha muito medo de não conseguir dar conta de ser pai, tinha muito medo de... E aí a gente vê o que Deus faz na vida das pessoas, como que Deus transforma a nossa vida. Passados alguns anos, hoje ele tem uma família, está aqui com a sua família, Deus o fez pastor, e a palavra de Deus diz que para o obreiro ser aprovado, primeiro ele é provado, primeiro Deus nos coloca no fogo. E por que eu estou falando tudo isso? Porque eu sei de quanta coisa Deus já fez ele renunciar, quantas coisas Deus já tirou, quantas coisas Deus já disse não. E às vezes cada um de nós passamos situações particulares que só eu e você sabemos. É só você que sabe o que você passa dentro de quatro paredes. É só você que sabe o calo. Quem que já teve calo? Só você sabe onde o calo aperta. E uma característica, qualidade do pastor Wagner, é porque eu já vi Deus moer a vida dele. Tirar tudo, em várias e várias e várias áreas. Talvez os 2 últimos anos foram os mais difíceis da vida de vocês, né? Mas graças a Deus eles estão firmes, entendendo que não é por prazer, que não é... Deus nos chamou para dar frutos. Talvez você esteja vivendo esse tempo. Há tempos de rir, tempos de chorar. Tempo que Deus está fazendo além daquilo que você pede. Às vezes tempo que Deus está mexendo na sua estrutura, para que você possa entender algumas coisas e dar muito fruto. Então que você saia daqui com essa palavra no seu coração, que você possa viver para a honra e glória do nome do Senhor. A palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Fique de pé, você que pode. Eu quero despedir você. Quero agradecer ao pastor Wagner, a Letícia, a Benjamin, a Helena, servem ali na comunidade leste junto ao pastor Ivair. Fomos alimentados pela palavra de Deus, e que você agora guarde essa palavra e saia com ela em seu coração. Senhor, obrigado por esta palavra, obrigado, Senhor, por esta manhã, pela vida do pastor Wagner, da Letícia, pastora Letícia, pelos seus filhos. Obrigado, Senhor Deus, pela comunidade leste, pela vida do pastor Ivair, da pastora Márcia, que enviaram eles para estarem também conosco nesta manhã. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que nós ouvimos aqui. Se eu fosse colocar um tema, talvez, aqui diante do tema que o pastor Wagner colocou, eu falaria sobre um evangelho como ele é. Foi pregado a nós o verdadeiro evangelho como ele realmente é. Como é a vida de um homem, de uma mulher de Deus, como o Senhor nos chama a viver até que o Senhor volte para buscar a igreja do Senhor. Que nós possamos permanecer na Tua presença, Senhor, que o Senhor cumpra em nós a Tua vontade, os Teus planos, os Teus propósitos, e que quando o Senhor voltar para buscar a Tua igreja, que nós estejamos Te esperando pronto, Senhor, em nome de Jesus, que sejamos, Pai, a noiva que espera, Senhor Deus, o noivo pronto, preparada, com azeite, Pai, pronto para ir morar com o Senhor para sempre, em nome de Jesus. Que nós não venhamos a viver por prazeres próprios, mas que nós venhamos viver, Pai, com intimidade, para gerarmos frutos para o nome
do Senhor ser glorificado. Oro para que o Senhor nos leve em paz e segurança para a nossa casa. Nos dê um domingo, Senhor Deus, na Tua presença, Pai. Nos livra do mal. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos aqueles que estão viajando. Sinto falta de alguns irmãos que alguns dias não vêm, viajando, visitando familiares. Pai, que o Senhor os traga em paz e segurança para casa. Que o Senhor leve aqueles que estarão indo viajar. Pai, em nome de Jesus, tenhamos uma virada de ano abençoadora na Tua presença, e que o grande amor de Deus e Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo Filho, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja hoje e sempre sobre a sua vida, sua casa e toda a sua família. E quem crê nisso diz: vá em paz e que o Senhor vos abençoe em nome de Jesus.